Soltou? Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos aqui no Centro de Adoração e Fé, junto com o Bispo Flávio. Hoje nós vamos encerrar uma sequência sobre o livro de Apocalipse. O Bispo Flávio foi meu professor no seminário, ele é professor de Apocalipse, ele tem um livro escrito, O Sinal dos Fins dos Tempos. E eu, então, querendo fazer essa sequência sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito pertinente. As pessoas estão perguntando muito sobre o momento que estamos vivendo. E, de fato, tem muito a ver com aquilo que está escrito, que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse, quando ele estava exilado em Patmos. E aí, então, hoje nós vamos encerrar. Eu tenho aqui muitas perguntas que me foram passadas, e nós vamos encerrar falando sobre essas perguntas, para não ter mais dúvida. Caso você que vá participar conosco no Instagram, no YouTube, no Facebook, você pode mandar a sua pergunta. Nós vamos também encaixar as suas perguntas para que não haja você que está nos honrando, né? Você que está participando conosco, tendo essa honra de participar conosco, que você possa se interagir. E dá tempo aí de você ligar para um amigo, para outro, que também tenha dúvida, porque todo mundo tem um pouquinho de dúvida, porque o livro de Apocalipse, embora seja um livro que não tenha tanta dificuldade de entendimento, mas se tem alguém que tem já um know-how, uma estrada de estudo desse livro para poder nos ajudar, claro, tudo fica mais fácil. Eu agradeço o Bispo Flávio por nos ceder esse tempo, né? Eu sei da correria do seu tempo. O Bispo Flávio é coordenador do Ministério Nova Terra, onde eu tenho a honra de participar. E eu sei que seu tempo é muito corrido, Bispo Flávio, e quero te agradecer já pelas outras quarta-feiras que passaram, onde nós pudemos estar aqui, muito organizado, a sua igreja, o seu pessoal de mídia, sempre me ajudou aqui, o Felipe, ele tem tudo bem esquematizado, então a gente só chega e monta o nosso e aí fica fácil. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de sentar com os irmãos, de estudar a Bíblia. Essa é a minha paixão, meu amor, essa é a minha alegria, né? Eu estou falando aqui com o pessoal da técnica ali, porque eu quero ver se hoje a gente melhora um pouquinho. Vamos melhorar ali, ver se a gente consegue colocar os versículos bíblicos aqui, para o pessoal ir acompanhando. Então eu pedi lá ao pessoal que tem uma Bíblia ali, vamos ver se a gente consegue colocar os versículos, e à medida que a gente for falando, perguntando, pronto, já está começando a entrar aí os versículos bíblicos, né? Então, à medida que a gente for falando, elas vão procurando ali, colocando aqui, e assim eu acho que vocês vão poder participar bem melhor de tudo que a gente vai fazer. Quarta-feira passada, você falou que não gosta de live. Eu queria até que você desse uma explicada, porque a Maristela, ela foi uma das que me perguntou, amor, mas eu não gosto, você está lá fazendo e tal. Eu falei, não, amor, ele vai explicar isso. Ela está assistindo. Eu vou explicar, Maristela. Eu acho que é muito mais produtivo quando eu posso sentar aqui na igreja com 2, 3, 4 pessoas, como a gente fez no seminário, e poder sentar, explicar e participar e ver a reação das pessoas, do que fazer alguma coisa gravada. Eu não considero isso aqui uma live, na minha cabeça. Normalmente é aquele negócio de Instagram que você entra lá, só os dois, mas aqui nós estamos fazendo por um monte de coisa junto, é uma transmissão de um estudo bíblico, um pouco diferente na minha cabeça, né? Mas eu gosto muito de sentar, só que nesses dias eu não posso fazer isso. Nós não estamos tendo essas oportunidades aqui em Goiânia, nós só podemos fazer culto aos domingos, e aí então nós temos que fazer alguma coisa legal, mas eu prefiro sentar para estudar a Bíblia presencial, com as pessoas do meu lado. O que facilita para mim
É porque uma cabeça que estuda Apocalipse abre para mim um espaço para iniciar uma live como essa de hoje. Então, vamos às perguntas, Bispo Flávio. Eu tenho uma pergunta. Aliás, essa foi uma das que mais... Eles vão fazendo pergunta que você vai me falar, mas como é que eles vão fazer se alguém quiser fazer pergunta hoje? Para a próxima semana não tem. Não, então vai tem que hoje. Não, é hoje. Eu inclusive... Tinha que ter um horário limite, porque senão depois até no fim eles estão perguntando e a gente não sabe assim, as perguntas que eu tenho foram passadas para mim durante a semana, e eu fiz uma seleção daquelas mais recorrentes, aquelas que abrangeram maior número de perguntas do mesmo assunto. Okay. E a primeira, Bispo Flávio, foi o que é bodas do Cordeiro? Bodas do Cordeiro, pronto. Apocalipse 19, versos 7 em diante, 7, 8 e 9. Apocalipse fala que nós vamos ter uma festa. As bodas são casamento do Cordeiro, né? Então, em Apocalipse diz assim, até o verso 9. Dá para pôr tudo junto, não dá? 19, de 7 a 9. Acho que coloca tudo junto, né? Diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. As bodas, quando a igreja, assim, tem um simbolismo, a igreja como noiva vai encontrar com o seu noivo, que é Jesus. De fato, é o arrebatamento, junto com 7 anos, que vão acontecer lá no céu, aonde a igreja vai ter o seu juízo de galardão, vai ser uma festa, né? As bodas sempre são uma festa. Você veja, o primeiro milagre de Jesus foram as bodas de Caná da Galileia. E aí então, nós vamos estar lá 7 anos no céu. A primeira coisa que vai acontecer é um juízo de galardão, aonde nós seremos provados pelas nossas obras. A Bíblia diz que alguns têm obras como de palha, como de madeira, como de ferro, como de ouro, como de prata, né? Então nós seremos julgados pelas nossas obras e receberemos galardão, ou coroas de galardão. Agora, eu não gosto muito de complicar, é isso. Muito bem, então acho que você já me respondeu uma outra aqui. Deixa eu só mostrar para vocês o quão complicado é quando eu quero mostrar mais ou menos como as pessoas pensam. Tem um pensamento chamado pensamento preterista. O que é preterismo? Que tudo que está no Apocalipse já aconteceu, está no passado. Então tudo isso aqui já teve. Jesus já fez a igreja dele, lá em Mateus 16, então isso aqui já aconteceu, está lá no passado. Nós temos o pré-tribulacionismo, que é, eu acho, a interpretação predominante nesse tempo. A maioria dos cristãos... Pré-tribulacionista. Isso. Entende-se. Que antes da tribulação. Nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Você não imagina o tanto que me perguntaram. O Bispo Flávio, a opinião... Só para vocês terem uma noção, tem pré-milenista, dispensacionalista clássico, pré-milenista histórico, pós-tribulacionista, tribulacionista, mesotribulacionista, tem amilenistas, pós-milenistas. Tudo isso tem a ver com as bodas do Cordeiro. Todos eles têm uma visão a respeito das bodas do Cordeiro. O que você está nos passando, inclusive... O preterista diz que já aconteceu, Jesus já veio e já casou com a igreja dele, pronto, acabou. Uma vez que eu o convidei para darmos essas explicações, eu convidei porque eu tenho um pouco do conhecimento daquilo que você me ensinou no seminário, há 30 anos atrás, e dentro dessa visão, volta e meia a gente conversa um pouco. Eu tive a oportunidade de ler o seu livro, parece que você está preparando uma nova edição desse livro, né? Depois no final a gente falar disso, inclusive eu lendo, da sua visão,
é o que mais ou menos a gente tem ministrado e na igreja. E essa visão, o pré-tribulacionista, ele tem essa visão que nós iremos participar dessas boldas. Sim. Aqui a pergunta já quase que respondeu ela. Onde o pré-tribulacionista, ele acredita que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, vamos subir, vamos ficar 7 anos lá, vai ter a festa do Cordeiro e a gente volta com Jesus. Nós vamos ficar lá 7 anos em festa, recebendo galardões, aqueles que, de acordo com as suas obras. Alguns repreensão ainda. Sim, mas nesse tempo não se perde mais a salvação. Não se perde mais. Uma vez arrebatado, acabou. Os pré-milenistas históricos, ou os clássicos, na verdade os clássicos, né? Aqueles que acreditam no dispensacionalismo também pensam assim. Tá. Você nos fala hoje, na sua visão, que as bodas do Cordeiro, segundo a sua visão, aquilo que você... Aí você está me perguntando se eu sou pré-tribulacionista. Exatamente. Aí você já matou um monte de perguntas. Mas deixa eu falar, um pós-tribulacionista pensa o seguinte, que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, vai ser esse momento que a igreja vai casar, que nós não seremos arrebatados, ou seremos arrebatados nos ares, mas já para a volta de Jesus ali pronto. Mas eu creio, acredito até que você também crê, que nós seremos arrebatados e passaremos 7 anos. Eu creio, sim. Eu também creio, isso me interessa muito, a sua opinião. Os amilenistas, os históricos, os pós-milenistas, todos eles acreditam mais ou menos que nós vamos ter esse encontro quando Jesus volta na segunda vinda dele. Pré antes, meso no meio e pós depois. Nós temos pré-tribulacionista, tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Aquilo que eu tenho aprendido com você é que nós subiremos e passaremos 7 anos lá. Isso. Muito bem. Às vezes as pessoas ficam brigando por quando vai acontecer. Quando eu ensino Apocalipse, eu não quero dar uma posição, se é pré, pós, né? Eu quero dar uma posição para que o crente esteja pronto para o arrebatamento. Essa é a melhor posição. Tainara, você que me assiste, o Bispo Flávio é pré-tribulacionista. Bispo Flávio, o que vai acontecer na terra nesse período? 7 anos de grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. Divididos em 2 etapas. 1260 anos, ou 1260 dias, 1260 dias. Os primeiros 3 Essa é a anos última e meio, semana descrita pelo profeta Daniel. Lá na última semana. A última semana. Eu até as 70 semanas de Daniel, esses dias eu estive conversando com os meninos. Nesse período da grande tribulação, me parece que vai haver um período meio que tranquilo para depois ele ser acelerado, ou já começa... como que você acha isso? Essa é uma coisa que é ruim de falar. Eu vou dar um pensamento, não vou dizer que o meu pensamento. Sim, claro. Se tiver um período tranquilo, não é tribulação. Muito bem. Se vão ter 7 anos de grande tribulação, então não pode ter um tempo de tranquilidade contado nesses 7 anos. Muito bem. A gente tem que pensar isso. Mas a grande tribulação para a igreja ou para a humanidade? A igreja... a igreja que ficou, a igreja que não subiu no arrebatamento. Deixa eu explicar que é muito importante a gente entender. Vai ter um período de 7 anos de grande tribulação. Antes desses 7 anos, nós teremos um tempo de paz, de sossego, de prosperidade, um tempo razoável, aonde vão acontecer acordos, onde vai acontecer muita coisa. Muito bem, muito bem. Agora, tem gente que entende que a tribulação começa com tempos de paz. Todas essas coisas são discussões desnecessárias. Não é desnecessária, para quem estuda, a coisa é muito bom. Porém, eu preciso me preparar para ser arrebatado. Eu tenho que estar pronto para o arrebatamento. Aí vem algumas dificuldades nisso. Por exemplo, o anticristo só pode se revelar quando a igreja for retirada. Arrebatada. Aí, uma vez você falou uma coisa comigo que eu achei assim tremendamente
fantástica, isso nunca saiu do meu coração. Quando a igreja for arrebatada, vai ficar aqui na terra os que nunca creram, que nunca acreditaram e vão continuar não crendo e não acreditaram. 3 classes. Vai ficar aqui na terra os judeus, sim, que vão estar ainda que não se aguardando, converteram no judaísmo, e vai ficar aqui na terra uma igreja perseguida, que foi aquela que não creu, não foi arrebatada, e foi o suficiente, não se organizou e foi muito bem. Esse assunto assim é um assunto que você já esteve lá no Vale de Armagedon, né? E eu achei muito legal também, porque teve algumas perguntas sobre isso, Bispo Flávio. O que significa Batalha de Armagedon e quando isso vai ocorrer? Porque tem um pouco a ver com o final dos 7 anos, ou não? Sim. Explica isso para nós. Hoje eu vou pregar, se der tempo, vai. sobre a sexta trombeta. O fim da sexta trombeta é a Batalha de Armagedon. O que é essa batalha? Armagedon tem lá em Israel um vale chamado Vale do Megido, ou Megido, como o povo fala. Em um dos cantos desse vale tem um tel. Tel. Existem montes e tel. Um monte é um monte natural, uma montanha. Um tel é uma montanha construída pelo homem. O que acontecia? Tem lá uma cidade, a cidade de Megido. Ela foi destruída. Então o que o exército que destruiu fazia? Derrubavam todas as paredes e entulhavam tudo. Aí, como estava entulhado, é mais fácil você construir uma cidade ali em cima, porque o alicerce é bom. Então, construiu-se uma cidade. E aí vem de novo um inimigo e destrói aquela cidade. O que eles fazem? Destrói tudo e enterram. E fizeram isso 16 vezes. Virou uma montanha. Então eu tive lá já algumas vezes, em Tel Megido, ou Montanha do Megido. E esse lugar era o lugar onde tinham as cavalarias do rei Salomão. De lá você consegue ver todo o vale do Armagedon. Todo o vale. Não é tão grande assim. Mas se você lembrar que do lado direito de Israel tem as montanhas da Judéia, e você vai ver, qualquer um que pegar um mapa, aqueles que mostram as montanhas, os vales, você vai ver que não tem como invadir Israel a pé, a não ser pela entrada de Armagedon. Então qualquer montanha daquela região ali, uma bacia, que você vê e olhar, é o lugar mais próspero de Israel, né? Se juntam 2 vales, tem um vale do Megido de um lado e do outro lado um grande vale que chega até na Samaria, indo para a Judéia. E quando você está ali, você vê que, de fato, fisicamente falando, só tem como entrar exército em Israel daquele lado. E essa batalha... Lá foi palco de várias batalhas, de várias guerras travadas por Israel. A mais importante foi quando o faraó Neco entrou ali, matou, e nessa época, de fato, aconteceu que sangue correu à altura dos freios de cavalo. Foi um tempo duro para Israel. Então, é uma síntese, o que significa Batalha do Armagedon? Nações do mundo vão se unir contra Israel. Eu posso falar disso daqui a pouco? Claro. Quando eu estiver pregando, acho que eu falo isso melhor um pouquinho, se for possível. Então, eu vou dar uma passada para frente aqui. Aqui tem uma pergunta sobre o que significa milênio. Coloque para mim, por favor. Apocalipse capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Milênio é um tempo, assim que Jesus volta, dá para pôr os três de uma vez só? É só clicar nos 3 aí, acho que dá. Tem a parte técnica ali que está lá atrás, olhando lá no outro computador, né? Mas vamos lá. Como é que diz aí o verso 1? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Depois, o que acontece é que, no verso 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. Desde o pecado do homem até a segunda vinda de Jesus, o diabo age na terra, o tempo todo. Mas vai chegar um momento, esse momento, quando Jesus volta, quando ele chega lá no meio da guerra do Armagedon, salva Israel,
Então, na guerra, Jesus vai vir e entrar na guerra em favor de Israel. Vai vir como o Messias, que Israel sempre esperou. E ele vai descer ali. E a segunda coisa que vai ser feita depois de instaurar o reino de Deus aqui na terra, de fato, é trancar o diabo. O diabo vai ficar trancado por 1000 anos, aonde ninguém morre, a não ser quem pecar. Então, como assim? Não entendi. Não vai ter tentação. Porque o diabo está preso. Está preso. Então a humanidade vai ficar sem nenhuma tentação. Porém, imagina que todo mundo que passou pela grande tribulação está vivo. E eles não vão morrer. Durante 1000 anos vai ter um regime. A Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Todos deverão subir a Jerusalém, porque senão na nação dele não vai chover, não vai acontecer coisas. Então esse milênio é o tempo que o diabo vai ficar preso 1000 anos. A igreja... Onde vai estar a igreja? Não sei. A igreja vai estar aqui no mundo, restaurando Fazendo a terra. O quê? Restaurando a terra. Essa terra toda degradada, toda poída, toda destruída, nós vamos restaurar a terra. Mas com esse corpo, com essa capacidade... Com o corpo glorificado. Muito bem. Nós vamos estar com esse corpo glorificado. Muito bem. Igualzinho As pessoas irão nos ver, aqueles que estiverem aqui na terra vão nos reconhecer. Normal. Nós estaremos andando, comendo, fazendo um churrasco. Não sei. Pois é. A parte do churrasco é a mais difícil, porque você não tem como falar de churrasco, mas bebendo vinho vai ter. Jesus disse, né? Eu vou beber vinho com vocês lá na glória. Então aqui nós estaremos aqui vivendo, dormindo, descansando, fazendo aquilo que nós fazemos, porém com o corpo glorificado. Isso. Porque nós descemos com Jesus para instaurar o milênio, o reino de Deus aqui na terra. Nós vamos descer com ele no dia da batalha do Armagedon. Salvou Israel. Vamos descer com ele na segunda vinda dele. Na segunda vinda, muito bem. E aí, uma vez aqui, nós vamos então, no milênio, estar restaurando a terra. E o povo que vai estar aqui? Ajudando, trabalhando. Ajudando, trabalhando. E... quem não ajudar, morreu. Não. Aí que entra, né? A Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então, se eu desobedecer, morri. Desobedece. Então tem um outro tipo de salvação. Quem passar por tudo isso, no fim do milênio, Satanás será solto. E ele vai tentar todo mundo, porque todo mundo que entrou para o milênio, que veio da grande tribulação, sabe o que é a tentação e sabe o que é a bênção de Deus. Eles conhecem. Mas muitos vão nascer durante esse milênio. Porque isso. Nós iremos reproduzir? Nós não posso dizer isso. Mas quem vai estar aqui que não morreu, vai. E muitas pessoas vão nascer. Durante 1000 anos. Quem passou pela grande tribulação, a igreja perseguida, por exemplo, né, que passou pela tribulação, ele não morreu, não foi transformado. E só vai acontecer isso lá no fim do milênio, no juízo de trono branco. Pergunta, o que é trono branco? Bom, vamos só terminar o milênio, né? Então vai lá. E aí, então, nesse milênio, nós vamos, aos poucos, entendendo um pouquinho. Nós vamos estar lá juntos e pronto. Agora, essas pessoas que não morreram, que estão casadas, que vivem aqui, elas vão continuar vivendo a sua vida, vão reproduzir, vão ter crianças. E aí Satanás vai ser solto e vai tentar todo mundo que ele não tentou ainda. E aí vai se levantar uma segunda guerra contra Deus, ainda a última. Bom, trono branco, coloca aí para nós, querida, Apocalipse capítulo 20, verso 11. O trono branco é o trono de Deus, é onde Deus está. E a Bíblia diz que Deus vai descer a nova Jerusalém lá do céu para ficar aqui na terra, em cima da Jerusalém que aí está. E a Bíblia diz assim: eu vi um grande trono branco e o que estava assentado nele. Então, eu já ouvi muitas coisas. Tem gente que diz assim, né, tem um pastor famoso que prega que a igreja vai estar junto com Deus, julgando as nações, julgando todo mundo. Isso não está na Bíblia, né? Assim, aqui. Não é Bíblia.
Quem está julgando é Deus. Bem, E as pessoas vão ser julgadas pelos livros que ali estão. Então, existem muitos livros na Bíblia. Não sei se vocês sabem, né? Tem uma curiosidade. Tem, por exemplo, o livro das guerras de Deus. Tem o livro das lágrimas. Todas as vezes que você chora, tem um livro que conta suas lágrimas. Tem um livro da saúde. Tem livro... eu já achei pelo menos, assim, livros especiais, uns 8 ou 10 livros, mas quando você olha na Bíblia, deve ter quase 200 outros livros citados na Bíblia. Mas a Bíblia diz que quando chegar nessa hora, vão se abrir os livros, todos esses livros. Por exemplo, no dia que você foi gerado, Salmo 139, 149, agora perdi aqui na cabeça. Lá diz assim, que todos os seus dias foram escritos no livro. Aquele não é o livro da vida, é o livro da sua vida. Então, quando nós andamos, tem um anjo aqui do meu lado anotando o que eu faço. Tem um livro da minha vida. Muito bem. Assim também, a Bíblia diz que abriu-se também o livro da vida. E quem não teve o seu nome lá, foi lançado no lago que arde como fogo e enxofre, né? Então, o juízo do trono branco é um juízo que não é para a igreja arrebatada, porque nós já fomos salvos, não tem juízo para nós, a não ser o de galardão. Mas tem a igreja que ficou aqui. E essa multidão como a areia do mar, a Bíblia diz que é uma multidão como a areia do mar, eles serão salvos depois como? Essa aí não já foi é arrebatado? Diante da grande tribulação de uma maneira, depois no milênio de outra forma. É possível então salvar-se no milênio, porque não morre. No milênio mais. é só não morrer, é só não ser desobediente, só não pecar. Mas você chega diante do trono branco com possibilidades de salvação? Não. Sim, eu vou chegar lá diante do trono branco com tudo já pronto. Quem terminou o milênio salvo ou condenado. Aí nós vamos comparecer diante de Deus, a igreja arrebatada no caso não, mas a igreja perseguida vai comparecer, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. A nação de Israel vai estar ali, ele vai poder dizer: vinde, benditos de meu Pai. E aqueles que de forma alguma acreditaram, vão estar ali e vão ouvir: afastai-vos de mim para o fogo eterno. Isso é o juízo do trono branco. Você vai ter um tempo para poder apresentar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, mas outras perguntas aqui, por exemplo. Qual a função das duas testemunhas na Bíblia? Duas testemunhas, essa é boa. A Bíblia diz, eu acho que está se você puder dar uma olhada, Mateus capítulo 24. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus 24, 14. Coloca aí para mim. A Bíblia diz assim: e esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Agora, o que é o fim? O fim é o arrebatamento? O fim é a segunda vinda? O que será que é o fim? Para mim, o fim é lá no juízo do trono branco. Aí acabou todas as possibilidades. É o fim. Então, se esse evangelho for pregado a todas as nações, então será o fim. Vamos começar do fim para trás. Se a gente começar lá no juízo do trono branco, nós vamos ter um milênio, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, e volta um pouquinho ao arrebatamento. Entendeu? Sim. Se a igreja arrebatada, se a igreja é quem pensava pregar o evangelho a todas as nações, e se ela for arrebatada, quem vai pregar? Boa pergunta. Boa pergunta. O desviado que resolveu converter? É possível. É possível. Mas aqui em Apocalipse capítulo 11, se você puder colocar aí, diz assim, fala da medição do templo.
E lá pelo verso 3, diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. A função dessas 2 testemunhas é, cheias do poder de Deus, pregar a palavra aqui enquanto a igreja não tiver. Eles vão pregar para o mundo inteiro. A Bíblia diz, se você ler Apocalipse capítulo 11, do verso 1 ao 13, eu não sei se a gente está conseguindo colocar esses versículos que nós estamos falando nas lives, né? Colocando lá no... como é que diz lá na descrição da live? Era legal para a pessoa poder acompanhar depois e ler, né? E então aqui mostra que essas 2 testemunhas vão pregar durante 3 anos e meio. Depois disso, até terminar os 3 anos e meio, ninguém consegue matá-los. Mas depois disso... matar as 2 testemunhas? Não consegue. Mas de onde surgiram essas 2 testemunhas? Bom, aí nós vamos criar caso, mas deixa eu terminar aqui, depois a gente fala. No fim de 3 anos e meio, essas 2 testemunhas serão mortas. E assim que forem mortas, elas vão ficar 3 dias em praça pública e o mundo inteiro verá essas 2 testemunhas. Imagina que João escreveu isso no ano 90, né, depois de Cristo. Até alguns anos atrás nós não tínhamos televisão e nem internet. Não se abria para a possibilidade de pensar como que o mundo vai ver aquilo que está acontecendo aqui. Tá aí. A Bíblia diz que eles vão ficar lá na praça pública em Jerusalém durante 3 dias mortos, e todo mundo vão ver essas 2 testemunhas, e depois de 3 dias eles vão ser ressuscitados. Vai ter uma ressurreição e eles vão subir para o céu. Depois tem mais 3 anos e meio ainda de tribulação. Quem vai pregar? Eu não estou dizendo que vai ser eles primeiro, ele depois, mas durante 3 anos e meio quem prega são os 144 mil judeus. Se você ler lá a selagem dos 144 mil judeus, você vai lendo, depois você vai ver o resultado da selagem. Os judeus, 144 mil, porque esse número é muito comum, a gente escuta muito sobre 144 mil escolhidos. Isso, eles são escolhidos de todas as tribos de Israel para pregar. Então, aí você vai ver... 144 mil fala de Israel. É Israel. Porque tem uma linha de pensamento... que fala que é de crente. Não tem lógica. Ela fala bem claro. Serão 12 mil de cada tribo. E eles serão pregadores para as nações do mundo. Se você continuar lendo lá a passagem, quando eles são selados por Deus, escolhidos por Deus, logo a seguir você vai ver que lá diz assim: quem são esses? Você vai ver o resultado da pregação deles. Esses são aqueles que foram salvos e alvejaram as suas vestiduras, as vestes do Cordeiro durante a grande tribulação. Que é uma multidão, eles vão ganhar muita gente. Eles vão ganhar muita gente. E não serão pessoas da igreja perseguidas, serão pessoas do mundo que eles vão ganhar. E eles vão pregar, e depois 3 anos e meio, as 2 testemunhas vão pregar. Quem são as 2 testemunhas? São pessoas que foram arrebatadas para Deus, que não morreram, não experimentaram a morte. Não experimentaram a morte. Tem que vir para poder tem que vir e vão morrer morte, e vão ser ressuscitados depois. Agora eles têm alguma descrição do que eles podem fazer, né? Diz assim: essas 2 oliveiras e esses 2 candelabros permanecem diante do Senhor. Estão lá. Essa mesma passagem, por favor, querida, coloque aí Zacarias capítulo 4, verso 11. Zacarias fala dessa mesma coisa, que diz assim: quem são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E Deus responde para ele: você não sabe? Não, meu Senhor, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor e de toda a terra. Eles são 2 homens, profetas, que são testemunhas da bondade de Deus. Eles vão testificar toda a obra que Deus fez nessa terra, durante esse tempo, durante a graça, durante a lei. Eles são 2 testemunhas de Deus. Possivelmente
esses homens fazem algumas coisas, tipo, tem poder para fechar o céu. Quem tem poder para fechar o céu que não morreu? Elias. De modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Então aí elimina. Mas esse arrumou uma confusão ao tamanho do Eu mundo. não, a Bíblia que está falando, eu não tenho confusão Porque nenhuma. esse aí, então, seria Moisés. Eu não disse isso, eu disse que essas pessoas... Quem feriu a terra com pragas... E transformou água em sangue... Foi Moisés. Bom, não, hoje o assunto não é esse. Não fui eu quem disse isso. Quem disse, qual você disse? É a Bíblia. Não, a Bíblia diz que descreve os dois. Um ora e faz a chuva parar. O outro transforma a água em sangue. Eu estou achando que nós vamos ter que fazer uma outra live. Outra live, porque se Moisés não morreu, quando Josué diz que, havendo Moisés morrer, deixa isso. Bom, nós vamos responder isso depois. Estou dizendo para vocês, hoje não é esse assunto. Duas testemunhas. Vamos ter outra live do jeito que eu estou. Mas eu vou te falar uma coisa pequena, posso? Claro. É a coisa mais muito fácil. Que eles vão fazer sair. Eles vão sair de lá. Então, eu vou falar uma coisa apenas. Judas, lá vê se acha a passagem, coloca aí, Judas no Evangelho, no livro, na carta de Judas, lá diz que... É fácil achar, é um capítulo só. Que o diabo contendeu pelo corpo de quem? Pelo corpo de Moisés. Bom, todo mundo que morre tem que estar com o corpo no pó da terra. Já era de direito dele. Já era direito dele. Tem aí? Acha aí, dá uma olhada aí que a minha cabeça aqui agora voou. Não, mas é isso mesmo. Então vamos pensar. Por que Satanás contendeu pelo corpo de Moisés? Se ele já era pó da terra e já era o anjo diz assim, dele. o Senhor te repreenda, né? Fala para Satanás. Se era direito dele, por que contendeu? Porque de fato o corpo de Moisés não estava na terra. Não pó da terra. Muito bem. Então não sou o único maluco que pensa assim. Não, eu creio que assim, pode ter alguma coisa. Tipo assim, por exemplo, Moisés morreu. Morreu ou não morreu? Depende. Pronto, Moisés morreu. Lázaro morreu? Lázaro morreu e a Bíblia diz, Lázaro morreu. Não fala assim? Lázaro, seu amigo, morreu. A filha de Jairo morreu ou não morreu? Morreu. Não está lá na Bíblia? Sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Então, talvez chegou lá e disse, Moisés, teu servo, ou teu senhor morreu. E por que assim como ressuscitou a Lázaro, assim como ressuscitou... essa possibilidade. Assim como ressuscitou o filho lá daquela mulher sunamita, Eliseu fez isso, assim como a gente vê vários milagres de ressurreição. Se Deus quisesse ter ressuscitado Moisés depois dele morto, depois que ele morreu, nada é para Deus nos se ajudar. Deus quisesse ressuscitá-lo e levá-lo com vida, qual o problema? Qual o problema nenhum. No problema. Isso foi o que aconteceu. Pronto. Respondeu a pergunta de dois malucos. Vamos pregar, né? Muito bem. Então aqui eu acho que a sequência de perguntas... Tem mais alguma pergunta? Não, é a função das duas testemunhas. Já disse, quem poderia ser também já disse. A função da igreja no milênio. Então eu acho que perguntas vocês que fizeram, enviaram para mim, porque isso fica gravado, viu, Bispo Flávio? Às vezes as pessoas não entram agora. Essa parte aí do Moisés vocês cortam. Não, mas deixa eu te falar. Porque às vezes a gente olha e fala, tem pouca gente participando, mas fica gravado e as pessoas vão assistindo e mandando para mim no WhatsApp essas perguntas. Então, igual eu disse, assim, não teve, por exemplo, semana passada teve pouca gente assistindo ao vivo, do jeito que nós estamos aqui. Porém, as perguntas vieram no WhatsApp. As pessoas vão assistir. Então, vocês assim, que vão assistir, desculpa, posteriormente, essa pergunta respondeu. Agora, eu quero dar ao Bispo Flávio a liberdade para você tecer, né, essa coxa de retalho que nós fizemos aqui, mas assim, aprofundar de uma forma mais minuciosa em assuntos que focam o Apocalipse. Nós temos um tempinho,
Ainda que hoje é encerramento, você vai pagar o churrasco depois mesmo, nós vamos estar... Hoje nós vamos, eu vou pagar lá na JP Steakhouse, vamos todo mundo para lá. Todo mundo aqui está de jejum absoluto desde o meio-dia, porque eu avisei que... Se eles aceitaram a gente sentar na mesa lá, vamos todo mundo. Isso aí foi patrocinado pelo Charles Móveis. Charles Móveis. O Charles está assistindo a gente lá de Pires do Rio. Muito bem. E ele está patrocinando Charles Móveis. Então nós vamos pegando, tá não tem nenhum problema. Daqui a Piruzuí, 140 quilômetros. Não, ele paga lá. E... Nós saímos daqui e vamos lá. Não, nós comemos aqui e fica para lá. Não, ele manda só o número do cartão. Muito bem. Mas voltando, Charles, um abraço, obrigado pela sua participação. Mas voltando, Bispo Flávio, eu quero te dar um tempo, porque semana passada nós falamos assim, não, volta aí. O cara voltou, nós acabamos. Se não tivesse voltado. Não, mas deu certo. Hoje nós vamos estender, se for o caso, um pouquinho mais. Quero te dar um tempo para você, dentro do assunto que você gostaria de trazer, dentro do livro de Apocalipse, com mais riqueza de detalhes. Aqui nós somos meio que bate-volta, né? Agora, todo mundo aqui tranquilo, né? Vou pedir que a irmã me ajude. A nossa parte técnica ali, eu gostei disso, rapaz, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Hoje eu quero falar com você a respeito da sexta trombeta. Semana passada eu cheguei em casa, já um pouco tarde. Eu te liguei. Você acabou de chegar, eu te liguei. Nós estávamos na mesa, uma discussão. E virou. Bom, você já esclareceu para a Tainara o que você precisava. Mas todo mundo fica preocupado, assim, como é que é? Eu disse, arrebatamento tem dia e hora marcado. Isso. E tem uma hora descrita aqui na Bíblia falando do arrebatamento. Está aqui na Bíblia, eu vou mostrar isso. Então a Bíblia diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Como é que está ali? Opa, estão mudando ali, né? Nem todos, mas seremos transformados. O próximo é qual? Num abrir e fechar de olhos. Cadê? Ante a última trombeta. Isso está escrito aí, não é? Dá para ver aí? Todo mundo está vendo lá a passagem? Sim. Que legal, joia. No abrir e fechar de olhos, é muito rápido. Uma piscadela é o trem mais rápido do mundo, é 400 milésimos de segundo. Tem gente que morre tão depressa, que não dá tempo nem de piscar, nem de fechar o olho. Mesmo assim, o arrebatamento será dessa forma. E aqui diz a hora. Tocou a última trombeta. É a hora. É a hora. Então, se você souber quando vai tocar a última trombeta, a sexta, a sétima trombeta, você sabe o dia do arrebatamento. É fácil. O que não sabe é a hora que essa trombeta... Não, mas eu vou mostrar aqui uma coisa que é interessante. Lá em 1 Tessalonicenses, coloca lá, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, 16 e 17, diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, quando você junta as duas passagens, você entende que no soar da última trombeta nós seremos arrebatados. Se a sétima trombeta é o arrebatamento, eu preciso saber o que vai acontecer na sexta trombeta. Porque na sétima você já foi. Em nome de Jesus. Então, a sétima trombeta tocou, irmão, você tem que estar pronto. E se você souber o que é a sexta, ficou fácil. Porque a sexta trombeta é o único sinal que fala uma coisa muito específica sobre ele. Ele tem hora, dia, mês e ano marcado. Olha, eu queria te pedir uma coisa, seja bem
bem detalhado, porque eu vou estudar isso aí, para não ter problema nenhum. Não, eu vou fazer o seguinte, o tempo ali é curto, nós temos 10 minutos para terminar a live do Eu te dou um tempo Instagram. no Instagram, mas aí continua. Aí a gente refaz de novo. E eu vou fazer questão hoje, como é a última, de deixar o povo muito curioso para que eles estudem a Bíblia. Mas pode ter certeza, estou estudando. O Oliveira é um grande amigo meu. Ele mora em São Paulo. Ele é um militar, foi militar comigo. Ele mora em São Paulo e ele sempre está acompanhando. Então, eu creio, o Oliveira é um cara que estuda a Bíblia. O Clayton é um cara que estuda. Tem muita gente boa que estuda a Bíblia. Tem muita gente. Vamos começar a estudar então, né? Apocalipse capítulo 9, no verso 13. Vamos estudar sobre a sexta trombeta e conhecer um pouquinho da realidade dos fatos, né? Então vamos lá. O sexto anjo fez soar a sua trombeta. É a sexta trombeta. Pronto. O que acontece quando ele toca a sexta trombeta? No verso 14 diz assim: dizendo ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos, aqueles que, tendo sido acorrentados junto ao grande rio Eufrates, e foram soltos 4 anjos, aqueles tendo sido preparados, como é que está escrito aí? Dá para aparecer ali? Para a hora, o dia, mês e ano. Tem uma hora marcada, um dia marcado, um mês marcado e um ano marcado para isso acontecer. Está aqui na Bíblia. É a única profecia que diz isso, dessa forma. E aí continua dizendo assim: para que matem a terça parte dos homens. Essa que é a parte ruim. Ou seja, nós estamos hoje aqui, não sei com quantos mortos no mundo hoje pela Covid. Não chegou a 300 mil, não. Chegou, dá uma olhada aí para mim, né? Agora, a terça parte hoje, nós somos hoje 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Se dividir isso por 3, dá em torno de 2 bilhões e 600 milhões, é isso. 2 bilhões e 600 milhões de pessoas mortas. 1/3 da população vai morrer na grande tribulação. No momento antes. Na grande tribulação. Mas esse... Aí vocês estão perguntando antes da hora. Tem gente perguntando aí: pastor, mas vai ser antes do arrebatamento? Não, mas não é isso não. Eu creio que esse povo morre na tribulação, mas eu vou explicar o que acontece antes do arrebatamento para vocês entenderem. Pode fazer. Esse 1/3 vai morrer. Serão crentes ou não crentes? Da terra. Da humanidade. Da humanidade. Não importa. Não importa. 1/3 da humanidade vai morrer. Está aqui na Bíblia. Quando soar a sexta trombeta e 4 anjos forem soltos. Não se sabe, porque se não souber que é antes do arrebatamento, então não serve como referência. Vou te dar as referências para você ver como é que você vai saber. Muito Pode bem. ficar tranquilo, né? E o verso 16, como é que é? E foram soltos 4 anjos, não. E o número do exército dos cavaleiros de 200 milhões, e eu vi o número deles. Ou seja, parece meio estranho, mas é assim: o sexto anjo toca a trombeta e no céu é dada uma ordem: solta 4 anjos que estão amarrados lá na beira do rio Eufrates, e essa coisa vai fazer com que 1/3 da população da terra morra, e também que um exército de 200 milhões tenha alguma coisa a ver com isso. O exército de 200, mas um exército de 200 milhões só é possível hoje se a gente olhar para uma única nação no mundo que teria condição de formar um exército de 200 milhões. Bom, vamos falar disso daqui a pouco, né? Tem outras nações também que a gente vai ter que analisar. Mas vamos ver uma outra passagem, por favor. Coloca aí Apocalipse capítulo 16, verso 12. Tudo isso que eu estou falando aqui, tem um pouquinho de base bíblica e tem um estudo. Eu vou repassar para o irmão, e depois, se o irmão quiser repassar, fica à vontade. Claro. Tá bom?
disse assim: o sexto anjo derramou a sua taça. Vamos pensar aqui que nós temos 21 juízos de Deus, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Isso não quer dizer que eles acontecem um após o outro subsequentemente. Não é assim. Mas normalmente um tem a ver com o outro, né? Então a sexta trombeta, um cara toca, o anjo toca e 4 anjos são soltos, lá do rio Eufrates. Aqui, o sexto anjo derrama sua taça aonde? Como é que diz aí? No grande rio Eufrates. O rio Eufrates, junto com o rio Tigre, eles formam a maior bacia hidrográfica da Ásia. Todo mundo sabe e estudou. Onde é que começou a civilização? Na Mesopotâmia. Onde é a Mesopotâmia? A porção de terra entre o Tigre e o Eufrates. O Jardim do Éden era onde? Lá onde hoje nós conhecemos por Iraque. Torre de Babel foi onde? Lá, à beira do rio Eufrates, na Babilônia. E a maioria dos acontecimentos bíblicos foram ali. Por que o rio Eufrates? Eu não vou falar disso hoje, mas eu vou te explicar algumas coisas para ser um pouco mais rápido, né? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem são reis do Oriente? Hoje nós temos vários blocos ao redor do mundo. Os países africanos. Qual é o bloco lá do Oriente? Os tigres asiáticos, né? Então tem os reis do Oriente. Não está falando de um rei só, mas de reis que vão vir do Oriente. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair espíritos imundos, né? Está aí também. E o que mais? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo. Eles vão, o falso profeta, o diabo e o anticristo vão reunir o povo com enganos, nações do mundo, e a Bíblia diz aqui que vão reunir os reis da terra para os congregar para uma batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que chama em hebreu ou em hebraico Armagedon. Então a sexta trombeta, ela tem a ver com acontecimentos que começarão antes do arrebatamento e só terminam lá na guerra do Armagedon, que é o final das bodas que Jesus desce. E Jesus vem para finalizar a guerra do Armagedon. Então, por isso é importante você conhecer o que é a sexta trombeta e o que vai acontecer. Então, tudo que nós falamos que vai acontecer na sexta trombeta tem a ver com o quê? Com a seca do rio Eufrates, para passar um exército que vem da banda do sol nascente, uma tradução, ou do Oriente, com um exército de 200 milhões. E pronto. Ficou fácil, não ficou não? Mais ou menos. Muito fácil. Não muito. Qual país lá do Oriente que tem um exército de 200 milhões? China. Tem alguma coisa para esclarecer nisso? Não. Então, Banda do Sol Nascente. Banda do Sol Nascente, ou Reis do Oriente. Tá bem claro isso hoje para nós. Agora tem um problema. E olha que isso foi escrito 90 anos depois de Cristo. É a população do mundo na época. Tem um problema. Havia o que nós chamamos de negação do capítulo 9 de Apocalipse. Os estudiosos faziam uma narração de negativa, de que esse capítulo 9, de que essa sexta trombeta não é uma coisa plausível. Por quê? Possibilidade de acontecer. Vou explicar. No ano 70, um pouco antes, né? No começo ali depois que Jesus morre, no ano 30, 34, lá no ano 64 começa uma enorme perseguição contra os judeus. Nero
vai perseguir os judeus. Nero morre, e quem está perseguindo os judeus, quem está lá na Judéia, é Vespasiano, o grande general das tropas do Império Romano. Só que Nero morre. E quando Nero morre, quem que eles consagram como imperador romano? Vespasiano. Então essa primeira grande perseguição, que foi a de Nero, exterminou um monte de judeus. Muitos. E muitos cristãos também. Aí vem Vespasiano e ele volta para a Itália e vai ser o imperador de Roma. Quem que ele deixa lá? O filho mais velho, chamado Tito. E Tito vai ser o chefe-mor das forças do Império Romano naquela região. Vespasiano vai fazer um bom trabalho, vai morrer rápido, mas quando ele está assumindo em 69 depois de Cristo, se eu não estou enganado, Tito está assumindo lá na Judéia. No ano 70, Tito entra, os romanos entram, invadem Jerusalém e por completo dizimam a nação israelita. Israel nunca mais vai existir. Israel nunca mais vai ser vista como nação. No ano 70, Tito destrói. As cidades são todas entulhadas, a cidade de Jerusalém, o templo, tudo é destruído. A única coisa que sobra é uma fortaleza que está lá até hoje ainda, como os romanos a deixaram, Massada. que é a fortaleza de Massada. Se vocês puderem assistir um filme chamado Massada, e se forem a Israel, você tem que ir em Massada. É tremendo. Onde os zelotes resistiram. Tito volta para Roma, seu pai Vespasiano morre, e Tito vai assumir como imperador. Ele fica acho que 2 anos só. E ele faz grandes obras. Uma dessas obras foi ajudar... Só fazer um conselho, não é os zelotes, os macabeus. Tito volta, faz o arco de Tito, e eu estive lá em Roma, vi isso, e ele vai ajudar. Tem uma história que todo mundo conhece, que é a história do vulcão Vesúvio, que destruiu 2 cidades, Pompeia e Herculano. Eu tive a alegria de ir 2 vezes em Pompeia e Herculano, né? Conhecer lá como é que foi. Tito ajuda naquilo. Tito termina a obra do seu pai e ele faz um anfiteatro em minha homenagem, anfiteatro Flávio. Eu tive a graça, e foi o lugar mais emocionante na minha vida que eu já preguei, foi no anfiteatro Flávio, que vocês todos aí conhecem como Coliseu de Roma. E Tito é quem vai inaugurar. O Coliseu foi construído com o ouro roubado de Israel, com as riquezas que tomaram de Israel. E aí, já por volta do ano 90, tem a segunda grande perseguição aos judeus pelo irmão de Tito, chamado Domiciano. Domiciano era o irmão mais novo, e ele inicia de novo uma grande perseguição do exército romano a judeus e cristãos. Nessa época, entre o ano 90 e 100, o que foi que aconteceu? João escreve o livro de Apocalipse. E é debaixo dessa perseguição que João escreve, e os estudiosos entendem que, em primeiro lugar, não tem como isso ser verdade, essa profecia, porque não tem uma nação de Israel mais. Então a primeira coisa é, não tem Israel. E todo mundo que estudou a Bíblia até o ano de 1948, eu não sei que hora que acaba aí a live do Instagram para a gente parar. Acabou? Acabou aí? Eu vou esperar um pouquinho para todo mundo voltar. Vou tomar um pouquinho d'água. Tudo isso que eu estou falando tem comprovação histórica, você pode pegar, conferir. Esse Domiciano, Tito, Herculano, Nero, isso é história, não tem, aí, não é Bíblia, pode chegar e ler na história, nos livros de história. Então, eu não sei se já voltou aí. Eu estou esperando, pode ficar tranquilo. A parte técnica está ali trabalhando. Hoje nós estamos com 5 pessoas aqui na parte técnica, né? Tentando melhorar. E eu não sei se tem perguntas hoje, né? A gente falou tanta coisa. Pois é. Pronto aí? Eu acho que as baterias acabaram, mas tem carregador ali.
Eu acho que o problema não vai ser bateria, não. Quem que está assistindo aí do lado de cá, Felipe? Tem como dar uma olhada aí? Vamos lá, o pastor Verlanita Del Ghiotti. Verlane Ghiotti é o presidente, pastor Verlane Ghiotti. Ele é o presidente das Igrejas de Cristo aqui de Goiânia. Um abraço, pastor Verlane. Valdinei Scalabrini. O Valdilei, ele está feliz, está casado de novo, né? Lá da igreja do pastor Zé Henrique, é um homem de Deus. A Fablene. A Blene, um abração aí para o esposo, para a filha. O Ivaldo. Voltou? Podemos continuar? A turma já voltou? Todo mundo estava assistindo? Se não voltou, manda mensagem para ele. Volta! Voltou aqui já também. Voltou também? Bom, eu não sei onde que eu parei, eu estava falando. O pastor Verlane está mandando um abraço para você. Pastor Verlane, pastor, vou falar para o pastor Túlio para ele te chamar para fazer mais umas 3 depois de Apocalipse, que ele também é bom. Depois de Apocalipse? Arrebatamento. Não, mas ele também é bom para continuar falando. É um prazer, viu? Pastor Eduardo Nunes, lá dos Estados Unidos. Eu amo o pastor Eduardo Nunes. Nós precisamos fazer uma live junto, pastor. Eu que não gosto disso, mas... Isso é porque ele não gosta de live, viu, meus irmãos? Cara, mais gente boa, assim, que você possa conhecer, o pastor Eduardo Nunes. Ele mora num lugar tão lindo, tão lindo, tão lindo lá nos Estados Unidos, que é uma ilha que já gravaram vários filmes lá. Mas eu tenho particularmente uma foto, que eu não tenho como mostrar aqui agora, mas lá tem, e o pastor pode me ajudar aí, o tabernáculo onde pregou Wesley. Eu estive lá nesse tabernáculo, no meio da cidade. É um lugar lindo, até hoje está lá. Wesley, nosso amigo? Não. Mora lá? John Wesley. John Wesley. Ah, muito bem. Nosso amigo. Nosso amigo. Fablene mandou um abraço, falou que está bem lá. Abração, pastor. Que Deus te abençoe. Bom, como eu estava dizendo, o primeiro motivo de negação para Apocalipse capítulo 9 era que não existia a nação de Israel. Acabou. E todo mundo que estudou a Bíblia até 1940, 48, não tinha como afirmar nada, porque Israel não existia como nação. Israel só foi ser uma nação depois de 1948. Havia uma segunda... Voltar a ser uma nação. Isso. A segunda narrativa disso é que os povos orientais não chegavam a 200 milhões. E era impossível ter uma nação com esse número de pessoas lá no Oriente, e muito menos que tivesse tanto soldado. Um único exército de uma única nação, de um único lugar com 200 milhões. Isso era impossível. Então, tem ainda a terceira narrativa. Qual que é a terceira narrativa? Fisicamente, é impossível sair do norte, de onde a Bíblia fala, lá do norte da China, e invadir Israel. Porque hoje a possibilidade de 200 milhões de soldados, nós não temos outra a não ser China. E para sair do norte da China até o Israel, geograficamente, né? Geograficamente, só para você ter uma ideia, prepare para mim, só para você ter uma ideia, você tinha que atravessar a cordilheira do Himalaia, Paquistão. Você tinha que passar pelos desertos de Gobi e Taclamã, e ainda um monte de coisas, né? Porém, no ano de 1900, agora na nossa era moderna, né? No ano de 78, eles terminaram uma estrada chamada Rodovia Karakoram. Essa é isso aí mesmo. Não sei se dá para ver aí, dá para pôr tela cheia aí, querida? Se não der, tá legal. Essa aí é a rodovia que sai do norte da China, lá de Kasgar. Concluída agora em 1978. Em 78 foi terminados os acordos e o básico dessa rodovia. Ela foi terminada agora, há pouco tempo atrás, de fato, né? Essa rodovia liga o norte da China, passa por tudo isso que eu falei, passa por Islamabad, que vocês ouviram muito aí nessas guerras desses últimos tempos. Foi feito um acordo com o Paquistão. O Paquistão hoje tem tecnologia de bomba atômica, porque a China fez uma negociação com o Paquistão para que essa rodovia, o Paquistão é essa área de verde, né, que vocês estão vendo aí, a rodovia passa lá, sai lá do norte da China e chega aqui. Porque pelo caminho normal, se não houvesse essa estrada, essa rodovia,
Era quase que impossível. Era quase que impossível. Agora, há uns 5 anos atrás, 3 anos atrás, aconteceu, o próximo slide, que essa rodovia, por acordos firmados, ela sai lá do norte da China, e se o senhor puder ver, aqui eu te mostro aqui, chega lá no norte da Itália. Ela sai do norte da China e vai ao norte da Itália, rodovia Caracorã. Se você quiser, pode pesquisar e você vai ver que lugares tremendos por onde essa rodovia passa. E por causa das nevascas... Caracorã. Volta lá, querida. Nesse último slide, antes desse. Opa, passou esse. Né? Se você colocar aí rodovia Caracorã, você vai ver, tem pontes magníficas, tem lugares, mas por causa do Himalaia e das nevascas lá, você só pode passar por ela, até pouco tempo atrás, 6 meses por ano. Mas imagina, o próximo slide, imagina se você pudesse sair da China e tudo que a China vende, o outro, irmã, não esse não, esse aí, tudo que a China vende, poder levar... Estrada de livre comércio. Estrada de livre comércio, chegando, passando aqui pela Turquia, né? Esse foi o propósito da estrada. Levar a mercadoria até a rota da seda hoje do Marco Polo, né? Que Marco Polo fez. Então, no sul da Europa, chega lá na Itália a distribuição de tudo que a China precisa. Se você for ver, eu não quero fazer nenhuma acusação, como é que a gente diz? Nenhuma acusação assim ruim, mas o grande foco do Covid-19 na Itália foi onde? No norte da Itália. No norte da Itália. Por quê? Porque lá tem uma base com mais de 20 mil chineses trabalhando. Eles compram as empresas de moda lá. Eles compram as empresas de moda e outras também, porque os chineses gostam do Made in Italia. Mas lá é uma base desse plano da rodovia, desse plano de distribuição de mercadoria. Então, como é que esse povo lá ficou infectado? Desse jeito. Agora, se tem uma rodovia, se o acesso está pronto, o que falta? O acesso, até voltando para a ideia dos 200 milhões. Isso. Tem que vir um exército de 200 milhões que vai descer. Se você olhar ali, ele passa pelo Paquistão e vai por Iraque, pelo Irã e no norte, lá em cima do Iraque, ali para invadir Israel, entrar pelo Iraque ou pela Síria, pelo Líbano. Não é nada difícil, porque todos eles são países muçulmanos que odeiam Israel. Então não é tão difícil assim. Está tudo pronto. Por isso a Bíblia diz que tem pronto uma profecia com hora, dia, mês e ano marcado para matar 1/3 da população da terra. Como é que vai morrer esse povo? Será uma guerra, como é que a gente pode dizer? Uma guerra atômica, uma guerra... Eu creio que as guerras hoje, a partir de agora, a gente pode aprender isso, é a tal da guerra biológica. Soltou um vírus ali, acabou. Manda um soldado, uma mulher, um jovem, um adolescente infectado para o meio de uma população, ele gospe aqui, passa saliva acolá, como a gente viu vídeos disso na internet, rapidamente todo mundo vai estar contaminado. Se joga uma bomba lá de cima, de determinada altura, uma coisa com um drone, no meio de uma multidão, num aeroporto, vai para as nações do mundo inteiro. Bom, se assim seria, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Tem um órgão lá nos Estados Unidos, chama FEMA. A FEMA é uma fundação para ajudar em desastres, em grandes desastres, né? Ela é a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. A FEMA tem preparado hoje 3 milhões de caixões, ou caixões suficiente para 3 milhões de pessoas. São esses caixões que estão aparecendo aí agora.
São caixões de plástico. 3 mi ou bi? 3 milhões hoje, porque a gente fala de 3 bilhões, né? Mas 3 milhões de pessoas morrendo é muita coisa. Só a agência da FEMA dos Estados Unidos, dentro de navios, trens de ferro, aviões e depósitos como esse, passa aí, querida, depósitos como esse que a gente está vendo aí, com milhões de caixões. Olha para você ver, tem vários. Se você colocar aí caixões da FEMA na internet, você vai ver um monte dessas coisas. Passa mais uma aí. Tem um caixão que tem um homem dentro aí. Esses são 2 milhões de mortos, né? Volta um pouquinho. Tem um caixão, acho que essa que ficou sem, né? Mas aquele caixão lá, pelo tamanho, se você der uma olhada, aquele homem abrindo, né? Ele cabe ali pelo menos 3 pessoas. No mínimo. Então, eles estão preparados hoje, Estados Unidos hoje, para morrer, pelo menos, já pronto, 3 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Agora, isso é só nos Estados Unidos que está preparado? Eu não acredito. Eu acho que tem muito mais gente ainda. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui. Lá na passagem fala da batalha do Armagedon. Isso. Então, Apocalipse 16 fala a respeito de uma batalha que vão congregar ali algumas pessoas. E aí é importante a gente entender quem que vai estar congregado ali para essa batalha do Armagedon. Quem vai ser essas nações que vão estar ali? Jeremias, capítulo... Perdi a passagem aqui. Jeremias 36, eu acho. Lá diz que algumas nações, eu tenho que lembrar aqui a passagem, espera aí que jazinho eu lembro, né? Jeremias 16 fala 36, 38. Dá uma olhada aí para mim que nós vamos achar. Jeremias 38 fala um pouquinho a respeito disso. Mesmo, 38 aí. Obrigado, querida. Você já... Assim diz o Senhor, né? Ouve a mim. Acha aí, querido. Vai, aproveita. 38, vamos pegar aqui, né? Jeremias 38. Enquanto vocês leem, 1 e 2, sim. O Bispo Edilson lá de Arizona está assistindo vocês. Um abraço para Edilson. Bispo Jaime lá do Maranhão. Lá do Maranhão. Jaime do Maranhão, você está no lugar errado, hein, Jaime? Nessa aí, você tinha que estar na outra. Não, ele está na sua. Um abraço. Jeremias 38, verso 1. Isso? Eu acho que sim, mas... Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur? No 2, dizendo... Assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo. Passagem errada, eu vou procurar aqui. Tem problema, não tem problema. Mas é no livro de Jeremias, lá diz assim, deixa eu dizer mais ou menos para vocês entenderem, né? Ele cita Gog, Magog, Meseque, Tubal e mais algumas outras nações. Quando você pega isso hoje, Gog e Magog significam Ma é terra, Gog, terra de Rosh. Rosh é Rússia. Então, Gog e Magog normalmente é Rússia e a terra da Rússia. E aí fala também sobre persas, etíopes, gente de Put, de Gomer, casa de Torgama. O que são essas nações hoje? Pérsia é o Irã, o Iraque. Etiópia, nações africanas, está lá. Put é a Líbia atual. Gomer é a Alemanha. Casa de Torgama também seria o que nós chamamos hoje de Turquia. Então, aqui, pelo que diz em Jeremias, que eu vou, se vocês puderem me ajudar aí, procura aí, pesquisa e me dá a passagem correta,
para não... Eu falei Jeremias, mas eu acho que é Ezequiel. Né? Ezequiel. 38. Perdão, estou falando de Jeremias. Ezequiel 38. 48. Errei o profeta. É porque ele estava no lugar errado, né? Foi Abre aí, por Magog que foi favor. para o lugar errado. Então nós estamos falando de algumas nações que são o Irã, o Iraque, Etiópia, a Líbia, a Alemanha e a Turquia. Essas nações estão aparecendo hoje no cenário mundial? Elas têm alguma possibilidade de lutarem contra Israel? Então, se você vê hoje, quem é o principal país lá da Europa? Alemanha. Quem é o principal país ali da Ásia Menor? Turquia.